Estamos começando mais um Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bar Talks é uma realização do portal Mixology News e é o primeiro podcast dos bartenders de tudo desse Brasil. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco de la Roche e te convido para uma resenha impagável com Laércio Silva, conhecido como Zulu. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, satisfação estar aqui. Tem um momento de prosa aí, ainda mais falando desse universo tão encantador que é o nosso e ainda com figura aí, como voz missê. Oh, muito obrigado. Para quem não conhece o Zulu, então eu vou fazer aqui uma pequena introdução desse rapaz aqui. O Zulu é baiano de Jequié. Amargosa. Oi? Amargosa. Eu vou falar disso também. Eu vou falar. Mas sendo assim, Amargosa, por que de quê? Porque deixa que eu vou falar disso. Você vai saber já que eu guardo aqui pra você. É capoeirista, é batuqueiro, é bartender com passagem nos últimos 8 anos por bares como Madeleine, No Bar, La Maison é Tombé, Anexo São Bento, Vista Bar e, por fim, Candeeiro. É campeão do World Class Brasil 2014. Eita porra. Criador. Não, isso aqui tá gostoso de ficar ouvindo. É você mesmo, esse cara. Quem que é esse cara? Criador da primeira marca de bitters brasileiros que leva o seu próprio nome e também de um canal de YouTube sobre cachaças, que é o Molhando a Palavra. É isso aí. Fala Molhando a Palavra pra mim. Molhando a palavra. Ele fala muito mais gostoso que eu, cara. Impressionante. Mas principalmente, e mais importante, é mais um pai de um Francisco que está aqui nessa mesa. Seja muito bem-vindo, Zulu. Muito bom. Agora, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Tail the Growth ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, e que a graça do mestre Derivan recaia sobre todos nós para sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim, barman. Muito bom. Dito isto, eu acho que essa oração não vai durar muito tempo não nesse podcast aqui, viu? Por quê? A gente vai assassiná-la devidamente com a voz de uma pessoa especial. Quem então, que é? Isso aí vai ficar para os próximos episódios aí, para quem acompanhar. Mano Zulu, vamos falar papo reto agora. Eu quero saber como é que esse negócio de Laércio Silva virou Zulu. E eu quero saber que história é de Jequié, que você não para de falar que eu sou de Jequié, mas tudo bem, eu vou falar do Zulu. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Sei lá, você pensa em apelido, alguém que coloca, né? Quem que colocou isso aí em você? O cunhado, sei lá, galera do colegial. Mas o Zulu, quem colocou foi o Zulu mesmo. Fui eu, just me. 2002, 2003, não lembro exatamente. Você não estava em São Paulo ainda? Não, tava na Bahia ainda, tava na roça, morava lá em Itapirama e estudava em Piauí, no Colégio Modelo. E aí, no segundo ano, foi o primeiro ou foi o segundo ano? Foi segundo ano, no ensino médio e tal. A gente tinha um seminário para apresentar, tipo, o auditório do Colégio Modelo, toda aquela galera e tal. Era um puta no colegião, uma galera massa. E era aquela responsabilidade, era o evento, assim, do semestre, né? Todo mundo, uau, vai ser e tal. E aí o meu grupo tava lá, como é que fala? A pesquisa, né? Tava baseada em etimologias africanas, que tava dividida em vários continentes e tal. O meu grupo pegou africana. E aí, como o continente africano é muito grande, a professora dividiu ali em 3 partes. E o meu grupo ficou com sul-africano. E esse é um negócio que eu aprendi na marra, fazendo muita besteira, mas que hoje é super importante. Não sou eu aqui pra... quebrou um gelinho aí, hein? Não sou eu aqui pra contar essa história, você pode contar, mas o costume que a gente tem de falar que é africano, né?
como se não tivessem lá, sei lá, 20, 30 países, cada um com o seu mundo, com a sua cultura, com o seu negócio, tudo. Sim, mas como regiões. Continente, né, acaba sendo, porque era muito macro, não era até então não era uma cultura pontual ali. Tipo, pegou ali, geograficamente falando, pegou aquela extensão e falou, vamos picotar. E aí a ideia era que nós levássemos, tipo, essa riqueza ali através do seminário. E aí nós ficamos com uma parte mais pro sul, né? E eu vi falar da história dos povos Zulus, que eu nunca tinha visto falar nada parecido. E aí eu procurei na biblioteca, a referência, também não tinha. Quer dizer, tinha, mas era muito pouco. E também não tinha essa coisa da internet, cara. A gente tinha até uma sala lá, mas mal tinha internet, tinha um laboratório lá, mas que, era quase impossível, tipo, se usar. E era lan house. Sim. Mas eu também não tinha esse hábito de usar a internet, eu não tinha um hábito de acessar. Na verdade, eu não sabia pesquisar no Google, né? Sim, essa é a verdade. E aí foi através de teco de informação em livro, e uma professora recomendou uma série que é o Shaka Zulu, enfim, uma série que é meio que... Não é um documentário, cara, tipo, é uma série mesmo ali e tal, afins, um pouco de entretenimento, mas baseado nos relatos de algum, eu não lembro o nome agora, mas de um inglês, que na época da chegada deles na África do Sul, da colonização inglesa e tal. Então é meio que baseado em fatos reais, assim, não é somente lúdico, né? E aí você se viu lá. Eu loquei aquelas fitas cassete lá e não tinha né, como é que fala? O aparelho em casa, pedi emprestado e assisti aquele negócio. Depois eu já tinha até desencanado do seminário, que eu falei, esse cara sou eu. Você se achou? Me achei. E tem até cada região da África tem os seus traços, né, de feições, de corpo, de altura, como é que chama? Tom de pele, né? E você se viu naquele... Não, eu não me apeguei muito nessa questão do fenótipo, assim, né? Que lembrando um pouco até da Lucy, minha professora de biologia, porque eu queria ser biólogo, né? Mas é uma outra história, né? Cheguei a prestar vestibular e tudo mais, meu sonho é ser biólogo e tal. E que é esse traço externo, né? O que se consegue perceber ali a olho nu. Sim. E tal. Enfim... não foi isso que me moveu porque eu nem fechei a história, né? Até a gente fez a apresentação, falei região, falei isso aqui, dei o foco, né, pro Shaka Zulu, o que ele fez e tal. E aí no final do seminário, aí eu peguei o microfone, já tava tudo, né, empoderado ali, assim. Aí eu falei, a partir de hoje pode me chamar de Zulu. Aí eu lembro que a professora falou... Quantos anos você tinha isso aí? Acho que 17. Legal. Aí a professora falou, menos, Laércio, menos. Tipo, pega o microfone dele ali. Laércio, volte pra sua cadeira. Enfim, e legal. A partir dali, assim, quando... Foi muito coisa de colégio, assim, quando vinha a lista de presença que falava o nome Laércio Zulu, professora, por favor. Aí, óbvio, tem aquelas mais sérias que já corta a brincadeira, mas tem aquele outro professor que leva o caso na graça, sim, que começa a te chamar. Então, eu forcei quase que um semestre inteiro pra galera passar a me chamar de Zulu, assim, na raça, que quando chamava Laércio eu pedia, não era reclusa do meu nome nem nada, mas eu queria ser chamado de Zulu, porque assim, além de, obviamente, dessa identidade, né, minha ancestralidade, o Zulu, ele foi um cara muito além do tempo dele, né, ele tinha uma visão de dinâmica de combate, ele tinha uma visão de política muito foda, tanto que foram, foi dos últimos ali próximo da cidade do Cabo e que teve maior resistência com a colonização dos ingleses. Isso assim, é história, não é lenda. Então assim, os povos Zulus realmente eles eram muito fortes, e um dos legados do Shaka era essa coisa da dominação de território, mas assim, não tinha tanto extermínio, não tinha um comportamento padrão. Sim, morria-se gente num confronto, claro, só que daí depois dos controlados ele dava aquela condição: você vai continuar comigo ou se você quer morrer? É melhor do que só matar, né? Muitos. E aí nisso ajudou a expansão dele ser maior do que um padrão dentro do continente africano, assim, basicamente. Assim, basicamente não, para não ficar rendendo sobre isso. Não, eu pesquisei, tinha uma faixa gigante ali do sul da África que era Zulu, né? Sim. E então, você perguntou da Amargosa, né? Eu falei, cara, os Beatles já estavam ali, né, predestinados na sua vida, né? O cara nasceu numa cidade chamada Amargosa, vê se pode. Goza.
Agora. E é uma cidade, é um município que fica na região de Jequié. Amargosa não. Eita. Não. Então vou ter que conversar com o Wikipédia. Ei, conversa lá com o Wikipedia. É na região de Santo Antônio de Jesus? Mas já tá pro recôncavo, né? Tipo, Jequié já tá caindo mais um pouquinho, já vai ali pro sertãozão, tipo, semiárido total. Tem certeza? Eu tenho. Então, tanto que, assim, até geograficamente falando, são horas pra chegar. Tem certeza é ótimo, né? Tipo, o cara nasceu lá. De Jequié pra Amargosa dá, sei lá, umas belas 3 horas. Uhum. Então, assim, geograficamente falando, tem vários municípios no meio, a não ser que erraram lá no cálculo e pularam alguns municípios. Acho que rolou que nem um planeta lá, que um dia era planeta e não virou, mas virou sei lá o que agora, virou bolinha de gude no meio do... E aí, cara, a Amargosa tem 35 mil habitantes. Hoje, 8 anos atrás, devia ter uns 30, sei lá, um pouco menos. Igual a cidade do Marquinhos Félix. Ah, é? É. Que legal. Que é o Cariri. Mas acho que deve ter um pouco mais, porque quando eu tava por lá já tava beirando os 32. Já tem uns 10 anos que eu saí de lá. Então, 15 anos, na verdade. Vamos ter que conversar de novo tem que parar com essa história de Wikipédia aí, cara. Esse Wikipedia tá ferrando com o seu conhecimento. Então. Geográfico da Bahia. Você contou a última vez que você foi? Por cima, assim, é que eu acabei tomando muito licor de genipapo, eu me perdi, acho que no 37.007, por ali eu já tava meio confuso. Chegamos no acordo. Chegamos. Como é que era a vida da roça lá? E como é que foi chegar em São Paulo? Cara, a vida da roça... Esse choque de São Paulo. Era muito foda, assim, porque era muito leve, né? Tipo, o primeiro fato de ser jovem, não ter a responsabilidade... E a qualidade de vida que você tinha, mesmo não pensando sobre essas coisas, porque eu só tocava a minha vida, eu não ficava pensando, nossa, que qualidade de vida. Porque você tá lá, você não fica fazendo essa análise. Mas era uma coisa muito bacana, tipo, meus pais sempre trabalharam bastante, mas a gente sempre teve uma relação familiar muito boa e nunca passamos necessidade, assim, já passamos necessidade num ciclo que meu pai ficou desempregado e tal, mas foi um ciclo curto, assim, mais ou menos 6 meses, foi bem difícil, mas foi um ciclo, assim, na minha vida inteira que eu me lembro, foram só esses 6 meses que foram bem difíceis, assim, e tal. E aí depois a coisa retomou e tal. E eu tinha uma rotina muito colégio, capoeira. Eu comecei a beber meio que quase que num padrão ali, final do 17 para o 18 e tal. Não tinha muito essa coisa de beber muito novo, escondido ou não. Eu comecei a beber basicamente depois dos 17, assim. Então era uma relação muito leve e muito próxima da fazenda, né? Tipo, meu pai é vaqueiro até hoje, tá na mesma atividade, né? Cuida do mesmo grupo de fazendas, vai expandindo nas terrinhas dele lá, mas fazendo a mesma coisa, que é o que ele faz com paixão, é o estilo de vida, assim, não é só uma questão de profissão, né? E eu ajudava muito ele, mas era muito por querer, por paixão, assim. É tanto que na transição entre se eu ia fazer biologia ou não, eu estava pensando em fazer veterinária para continuar trabalhando com ele. E eu dividia as atividades com ele, assim, tipo, às vezes, sei lá, ele perguntava logo cedo para que parte que ele ia cuidar do gado, e eu fazia de outra. Eu fiz muito isso, assim, junto com ele, lado a lado ali, porque era uma coisa que me motivava muito e eu aprendi muita coisa com ele. E aí vem também até essa relação da planta, do mato, isso, aquilo, de lidar com ervas, isso, aquilo, real, assim, de berço, porque eu ajudava ele, às vezes até para fazer algumas curas ou remediar, né, alguns problemas medicinais no meio do pasto, na puta que pariu. Porque o vaqueiro precisa saber disso, o mateiro precisa saber disso. Não dá, um veterinário não vai subir a serra no final de semana. É o tipo de coisa que eu também fiz muito bem, atravessando ali entre a Fradique e a Fidalga, quando eu era jovem, né? Passava um mato, eu já olhava. É um mato. É igual. E aí, nessa relação... E aí você chegou em São Paulo... Que ano? Como é que foi pro seu pai, pra sua família? Então, ver você... Nessa relação aí, nessa transição aí, qual vai ser? Vai continuar no mato, vai trabalhar com vaqueiro igual o pai, vai ser veterinário, vai ser biólogo, a puta que pariu. Começou a surgir também, né? A bebida, o sexo. Tipo, eu comecei a transar velho, mano.
No mato? Depois que eu comecei, tipo, a fazer rolê pra ficar com as meninas, caralho, já por 17, por 18, aí desandou tudo, né? Porque eu já não ia mais ajudar meu pai, saía na sexta, voltava na segunda, muito padrão. E aí eu comecei, tipo, a realmente me afastar um pouco desse anseio aí de querer fazer isso. E ao passo que também no ensino médio, tipo, eu fiz como é que fala? O cursinho preparatório, tipo, do ProUni, para poder fazer a faculdade e tal. Então, tipo, já comecei a ver o outro lado que eu não sabia. Então, tinha um lado da paixão, mas tinha um lado também da ignorância, do não saber das possibilidades. Então, quando eu comecei o preparatório para a faculdade de biologia, aí eu comecei a ver um outro lado de que é, sei lá, além de morar na cidade, tipo, poder transitar de uma cidade para outra, pensar em fazer vestibular numa cidade, sei lá, a 40 quilômetros de casa. Então, aquilo deu um boom na minha cabeça. Falei, eita, o mundo é o meu lugar. Tipo, eu não preciso necessariamente ficar pensando só em replicar isso. E não precisaria ficar refém dessa paixão. E aí eu comecei a rodar mais, a viajar mais. E através da capoeira também... Através da capoeira também, a gente acompanhava muitos eventos, assim, acabava, tipo, viajando também, sempre final de semana, né? Porque durante a semana eu sempre fui Você viu que ele falou capoeira, ele já meteu logo ali já deu logo um Paranauê aqui no microfone, o negócio aqui é fast move. E aí eu comecei a... A gente vai contar já como é que foi que ele aprendeu capoeira. Porque essa tem história um mestre aí, aqui que vai... Essa história aí a gente precisa deixar registrada. Que pariu. Mas enfim. E aí eu comecei a rodar e tal. Beleza. Aí terminou o colegial. Não rolou, não passei na estadual. Eu prestei em Ilhéus, aí eu não passei. A minha nota, tipo, até dava para uma nota como é que fala? Do cursinho que eu fiz, dava para conseguir. Só que eu ia ter que mudar de cidade. Eu ia ter que, tipo, morar mesmo, tipo, em Ilhéus e tal. Só que daí, velho, vai a parte de custo de novo. Tipo, tinha um translado, tinha um busão que buscava e tal. Que na época era R$120. Só que não ia rolar. E mudar pra cidade também não. Vou viver de quê, né? Tipo, e os coroas também não dava pra segurar essa bucha. Apesar de ter aquela motivação. Faz faculdade, isso, aquilo... Aí eu tive uma crise existencial, assim, meu pai, agora jovem, ser né? ou não ser. Raça, adolescente, fazendo merda, chama isso, crise existencial. Aos 18 anos. Desencanei, e aí eu lembrei de um parente, né? Nessas horas eu lembrei de um tio que eu tenho, né? Que era afamado na família por ser empresário, tinha uma microempresa em Minas Gerais e tal, tipo... E ele tinha proposto um trabalho pro meu irmão mais velho. E assim que terminasse o colegial, tipo, se terminando o colegial, você vem morar comigo. Meu irmão não quis, porque ele mexe com construção civil, ele trabalha com algumas licitações e tal. E aí eu fui e liguei para ele. Pedi o telefone para minha mãe, peguei um cartão lá na venda de neném lá, de 20 unidades. Você foi para Minas? Fui para Minas. Em que lugar de Minas? Eu fui direto para Cláudio, inicialmente. Tá. Aí tem aeroporto lá, né? Cláudio é o maior polo essa palavra ela é engraçada. O maior polo de fundidos da América Latina. Não, mas eu quero saber como é que você chegou em São Paulo e foi trabalhar no... Não, você não tem pediu calma. Pra eu contar, eu vou ter que contar, pô, senão não tem contexto. As pessoas, elas estão querendo saber como é que você foi parar no Madeleine, cara. Porque aí eu vou contar quando foi a primeira vez que eu te vi e você não me viu. Você tá louco pra ficar fazendo fofoca das coisas do balcão que eu tô ligado? Mas aí o salto foi, tipo, depois que eu fui morar lá, não rolou nada, porque eu acabei não fazendo faculdade de biologia nem lá, nem porra nenhuma. E aí, de novo, rolou uma outra brisa de e agora, né? Qual que vai ser e tal. Eu já tava há 3 anos nisso, né? Passou muito rápido e tal. E eu continuava só, tipo, sendo sobrinho lá do meu tio, que ajudava o meu tio, e beleza. Aí eu pulei e voltei pra Bahia. Tipo, rolou, tipo, tive que bater em casa de volta. E já, sem ter uma diretriz, pintou a oportunidade de vir para São Paulo. Não é a oportunidade, pintou a deixa, né? A conversa de vir para São Paulo. E aí você chegou em São Paulo e como é que foi esse dia? Como é que foi esse dia? Não vim de caminhão, não vim de pau de arara, não vim com saquinho nas costas. Eu vim pra cá, tipo, pra fazer o curso de bar já, depois dessa deixa que eu tive lá, de vir pra São Paulo pra fazer um curso de bar, que falaram tipo, que eram cursos rápidos e que, tipo, que davam uma grana, assim, tipo, foi a deixa que eu tive lá foi essa. Onde você fez esse curso, você lembra? Lembro, na extinta Bertonius Bartenders.
Você lembra quem te deu aula? O André Bueno, que agora toca Barões Bartenders. E aí eu fiz isso, e na primeiro ciclo, ali, na primeira formação, né, aquele certificado de bartender profissional, e baiano louco, não sabia nem andar em São Paulo direito, eu falei, não vou ficar procurando emprego com um certificado de curso de bar. E aí eu acabei conhecendo outras referências de escolas, por conta entre a turma mesmo, o próprio André também já falava. E aí eu vi falar da Flair Brasil, então foi tipo, muito rápido, assim, terminei um curso tipo, da Bertones, eu procurei a Flair, porque eu conheci o Silas, para fazer o segundo curso, porque eu queria estar mais seguro para procurar, enfim, para navegar no mercado. E aí depois eu queria fazer um módulo 2 na Flair Brasil também, depois eu fiz o curso da BB. Né? Gastando dinheiro do seu pai. Aí do meu pai não, o dinheiro foi meu. Até assim. que o próprio Silas uma vez até falou, porque eu tava gastando muito dinheiro com curso de bar, que eu podia ter pegado essa grana e ter passado uma vivência em Buenos Aires, né? Aí, tá vendo? Foi uma deixa assim e tal. E aí depois disso eu comecei a descobrir histórias de competições, dessa relação de não sei se a palavra seria segmentação, diferenciação, né? E foi trabalhar. O mercado de eventos, o mercado de, sei lá, de hotelaria, o mercado de restaurante, isso e aquilo. E aí eu fiquei, agora eu vou ter que escolher um lado, né? Vamos embora. Trabalhei um pouco com eventos também, mas muito pouco. O lado da sofrência, né? Foi trabalhar. Cara. Não, trabalhar. Você sabe quando eu te conheci? Não. Eu te conheci, você não me conheceu. Conta essa história logo, vai. Eita. Fica enrolando. Acelera. Eu estava... devia ser 2000 e... não vou saber. Quando você trabalhou lá no 2012? De 10 a 12. 10 a 12, então por aí. Eu tive um aniversário de um sócio meu da Drink Lab na época, o Luciano, e foi lá, a gente foi ouvir um jazz no Madeleine, né, que ainda existe. Foi na parte de cima, né? A gente ficou na parte de cima. Eu lembro. E eu fiquei ali naquela muretinha, olhando um negão ali de chapéu trabalhando. Eu falei, eita porra, esse cara aí, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. E aí eu só fui lembrar depois que era você, entender que era você, quando um dia a gente conversou e você comentou que trabalhou lá. Eu falei, e eu tava olhando e falei, esse cara aí... Gamou. Parecia o Dalcin trabalhando. Lembra do Dalcin? Rolou. Que assim, tipo, de um lado ele pegava o copo, do outro lado ele já botava ali, trabalhando ali e tal. Eu falei, olha que legal. Então foi esse dia aí. Foi. Ali foi o trampolim, né? Porque depois também que carteira assinada e tal, meu primeiro trabalho de carteira assinada, falei, ufa, agora eu tô estável. Aí eu comecei a fazer faculdade, não biologia, fiz faculdade de turismo. Terminou? Terminei, fiz faculdade de turismo, foi bem insano, porque, trabalhando à noite, fazendo faculdade de manhã e tal, porque era a única que dava no horário e o custo, né, que dava para pagar e fazer e tal. E foi muito legal também, porque aí eu comecei a conhecer pessoas do meio, né, tipo gastronômico e tal, hotelaria, coisa. E aí você foi conhecer o mundão afora. Foi um pouquinho depois, né? A gente... Um pouquinho mais pra frente. Mas você... A gente se encontrou, cara, a gente se encontrou em muitos lugares pelo mundo. Sim. A gente se encontrou em Berlim, a gente se encontrou em Paris, em Londres, né? Só, né? Acho que tá só. Bom, mas vamos deixar esse suspense no ar para parecer que nosso passaporte está recheado. E você também foi fazer uma vivência em Nova York, né? Esse ano ou ano passado? Ano passado. Já totalizaram 12 países. Totalizaram 12 países no total, pegou, né? É para dar ênfase, né? Frisar bem, assim. São 12 países, 5 idas a Londres, 3 para a Alemanha. Então, assim, tem muita rodada. E o aeromoça. E Nova York foi a necessidade de fazer o intercâmbio, né? Do idioma mesmo, para melhorar o inglês. Legal, então vamos seguir essa entrevista em inglês logo, para já ser uma sacanagem. Ok, man. E... Quando eu comecei a alçar o intercâmbio, eu queria fazer em Londres, porque é uma cidade que me apetece pra caralho. Eu sou super apaixonado por lá e tal. Eu falei, se eu for ficar um tempo fora, vai ser na cidade que eu curto pra caralho. Só que, assim, além de ser um pouco mais caro, é uma cidade que eu já conhecia pra rodar bar, assim, não conhecer, né, o dono da cidade, mas, assim, já tinha vivência em bares lá.
E eu precisava também expandir um pouco, não dá para, já que eu invisto sempre para ir, vou fazer o maior investimento da minha vida numa cidade que eu já fui, sendo que as duas maiores potências da coquetelaria estão entre Londres e Nova York eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, vou escolher a segunda opção, mesmo não me apetecendo nem um pouco os Estados Unidos, assim, nunca tive... Cuidado que o Trump tá ouvindo. E aí eu fui e migrei, aí tirei o foco e joguei todo para Nova York por conta disso. E aí eu morei em Tarrytown. Na ida, eu fui pro Onde Tails. você morou? Tarrytown. Ah, tá. Aí eu fui pro Tails. Que é perto de Jequié. É, bem pertinho. Só não, logo ali, só pular a ponte e já era. Aí eu fui pro Tails, que é em New Orleans. Daí eu fiquei uma semana lá em New Orleans e depois eu voltei para Nova York. Fiquei lá, tipo, estudando inglês de segunda a sexta, bem bonitinho, aquela coisa, né, focada. E de sexta à noite em diante eu caía para Manhattan dentro, só voltava na segunda. Aí muito bom. Aquela fase colegial. Então agora a gente vai fazer voltar aí na sua história, porque tem uma pessoa que quer te perguntar um negocinho. E aí, vacilão? Aqui é a Jéssica Sanches, eu sou de São Paulo, moro no Rio há 7 anos, tenho vizinho gastrobar, e vou mandar uma pergunta pro Zulu. Queria lembrar que há uns 6 anos atrás a gente estava dando uma palestra no Mentes Brilhantes sobre a nova cara da mixologia, e que desde então essas caras mudaram tanto. E você, a gente já tem filho, tem família e tal, e queria te perguntar o que você acha nesse meio tempo que passou, que foi determinante para a ascensão da sua carreira e para o seu crescimento como pessoa também, já que a gente mudou tanto. Você, o Kennedy, a gente mudou tanto e cresceu tanto nesse meio tempo. É isso, um beijo pra você, pra sua família e pro Marco, que tá aí do lado. Beijo. Que massa. A Sapeca, né? A querida menina. Sapeca. Bom trocar aí essa figurinha contigo. E... Você ouviu que a Sofia tava no fundo? Eu vi. Só faltou o Francisco aqui berrando também. Cara, é assim... É difícil identificar uma palavra, ou melhor, um ponto específico assim, do que foi a alavanca aí, o combustível. Mas eu sempre me apego muito no que eu vou fazer o ano que vem, como que eu estarei o ano que vem. Então, o meu combustível é como eu me projeto, né? Então, e como sempre está ligado a algum investimento, alguma coisa grande, então acaba demandando um foco no trabalho, na pesquisa, para fazer direito, para inovar, trazer ideias diferentes, seja evento, seja o que for. Então eu acho que é mais isso, assim, eu sempre fiquei muito me projetando, tipo, a médio prazo. Tá, como que eu vou estar o ano que vem? E eu tenho um pezinho ali, né, um acidente de Capricórnio, então eu me apego muito nessa coisa de grana mesmo, assim. Então, tipo, beleza, esse ano tá assim, ano que vem eu quero estar ganhando X. Essa é uma das minhas grandes motivações, então acho que é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, que nem eu comentei no começo, você teve passagem aí por uns 8 bares na sua vida, né? Em 8 anos, né? Ah, tá na média ainda, tá na média. Mas é um bom giro, né? Já bateu 9, né? Já passou de 8 anos já. É um bom giro, né? Você acha que... por que você não conseguiu pegar e ficar, sei lá, 5 anos num balcão e tipo, criar a sua... Que nem o Serrano ficou no Brasserie, o Spencer ficou no Frank. Eu sou muito inquieto, né? Então eu acho que é muito do meu jeito de ser mesmo, porque sempre foram transições de novas propostas que iam chegando. Você gosta de sarna, né, para se coçar. Eu gosto de novos desafios. Então, nunca tive um rompimento de ciclo, assim, onde não tivesse sob meu controle, exceto La Maison Tombé. Mas tirando isso, foi tudo muito uma coisa de puta, tá legal aqui, mas é possível, tipo, ficar mais legal lá. E foi, né? Sim. E o legal é que realmente foi mais legal. Então, eu não me arrependo nem um pouco, faria tudo igual. Acho que é isso. Nunca fiquei muito na paixão ali
10 anos num balcão. Eu não ia conseguir em hipótese alguma, cara. Eu sempre me cobrei muito para não desvincular de projetos com menos de um ano. Sim. Isso sei lá, não sei exatamente porquê, mas pelo menos um ano, vai. Pelo menos um ano. Menos que isso fica meio esquisito. Saiu com 6 meses, saiu com 7 meses, é meio esquisito. Então é isso. A única projeção que eu tinha é essa. E o legal é que eu acho que você é um dos caras que mais conseguiu trabalhar. Posso contar na mão as pessoas que eu imagino. Mais conseguiu trabalhar criando um público cativo que quando você chega em algum balcão, você dispara ali nas suas redes sociais, as pessoas, vamos tomar um drink do Zulu agora naquele lugar, né? A grandíssima maioria dos bartenders não conseguiu ainda, ou não percebeu, e o Bartox está aqui para lembrá-los, né? Que a gente tem esse poder também, né? De, através da hospitalidade, se conectar com o cliente, fazer dele uma carteira de clientes e levar para os lugares. É essencial também, né? Porque no final das contas é preciso fechar a conta. Então, assim, é o que eu falo para quem está começando ou que trabalha comigo. Fala, cara, bartender bom é o que tem cliente, não tem nada a ver com cartas lançadas, não tem nada a ver com criacionices ou, sei lá, ou seguidores no Instagram. São pessoas que vai no evento, que vai no bar regular. Então, se não tiver isso, não consigo ver muito sentido. Não, assim, sentido tem, porque tem uma galera que não preza por isso, mas eu falo numa construção, em algo realmente relevante. Sim. Cara, primeiro vamos deixar bem claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo que há registros históricos, testemunhas oculares de que você teve um professor na sua trajetória de capoeira, né? Todo mundo sabe disso, temos testemunha para isso e provas, vídeos e fotos. Isso é incontestável. Como é que é essa sua ligação aí dessa... Eu acho que desde a sua família você já traz esses laços, né, da cultura afro-brasileira e tudo mais, nordestina e tudo mais, né? Da Umbanda, da capoeira. Sim. De onde vem isso aí? Como é que você... Cara, sei lá, não tem como não falar de tambor quando se fala em capoeira, quando se fala em Umbanda. E desde muito moleque, assim, eu ouvia a batida do tambor, assim, seja na vila, seja na cidade grande, e aquilo já me tirava ali do eixo. Falava, eita, quero ver. Eu tinha vontade de ver isso, moleque. Porque minha mãe me levava no Gereiro, assim, bem pivete mesmo, ali, coisa de uns 6 anos, 5 anos. Quando ela ia, tipo, eu ficava com a gurizada, mas a rítmica estava sempre ali. Eu não fazia parte da roda, não tinha nenhum tipo de desenvolvimento, nem espiritual, nem de capoeira, nem nada. Mas eu sempre tive esse contato. Então aquilo ficou e não foi só isso, né? Eu realmente acredito que tem, obviamente, essa relação ancestral e a capoeira eu tive o primeiro contato com um tio meu, que é irmão da minha mãe e tal, que era capoeirista de rua em Salvador, isso na época, na fase dele de moleque. E aí ele chegou a ficar um período com a gente e ele começou a treinar a gente. Só que não tinha instrumento, não tinha nada. A gente ia, tipo, pro campinho e ia treinar capoeira com ele, passava uma movimentação e tal. Mas, velho, treinar com família ainda moleque é foda. Você não tem essa habilidade, você não leva a sério. Sim. Aí passou. Aí anos depois, sei lá, uns 7 anos depois, assim, eu já tava já caindo pros, sei lá, 15, 16 anos. Achei que você ia falar de quando você me encontrou. Não, vou chegar aí agora. O mestre Marco. E aí rolou de aparecer uma academia de capoeira lá em Itapirama, lá na roça, na vilinha lá da roça onde eu cresci, né? Eu me desenvolvi e tal. E eu falei, como assim, né? É isso que eu quero pra minha vida. Tipo, eu vou começar a treinar. E também tive a paixão de pensar em fazer carreira, ser professor e tal, de capoeira, aquela coisa toda. E porque não é só esporte, exercício, né? Mas assim... É rítmico, é cultura, é religião também, de alguma forma. É política também, né? É política também. Então, assim, nessa primeira fase eu não tinha esse engajamento, era muito paixão, quero fazer, quero ficar foda, quero dar aula, quero... Aí começa também aquela coisa da conversa, né? Todo mundo, capoeira não dá pra fazer carreira, tem que sair do Brasil para ganhar dinheiro com capoeira, que o brasileiro não valoriza. Então, lá na roça a gente já falava disso, né? Tipo, o brasileiro não valoriza capoeira, não paga. E é tanto que quando abri a academia tinha dezenas de moleques fazendo. Passou 3 meses, sei lá, tinha 8, porque, tipo, era a coisa do calor do momento, mas ninguém levava a sério de verdade, não tinha incentivo nem da escola, nem dos pais.
Porque essa coisa da cultura de berço africano desenvolvida no Brasil, ela sofre com marginalização em todos os lados, né? São Paulo, na roça, em tudo que é lugar. E aí eu continuei ali já com uma conscientização melhor, já comecei a conhecer mestres, comecei a participar de seminários, tipo, e aí já se falava desse resgate da cultura negra. Então, o primeiro passo de não chamar o meu cabelo de cabelo ruim, sabe, assim, começou lá ainda, muito antes de ser bartender, tipo, na época do colegial, e o próprio colégio também, já comecei a fazer parte de alguns grupos, de uma galera que tinha um pensamento melhor para a região e para a época e tudo, e aí eu comecei a, sabe, ali, me sentir mesmo, tipo, preto ali, e falar disso com muita tranquilidade, não com ar de inferior, porque no interior tem muito disso. Se é alguém com aparência de poder aquisitivo maior ou com pele clara, normalmente a negrada já fica meio com aquele receio até de como é que fala? Expor uma opinião e tudo, porque tem esse complexo de inferioridade. Sim. É bem, mas faz parte. Você acha que... como é que isso influenciou o seu trabalho coquetelaria? Assim? Eu penso no Banzero como um cara... Embora eu não tenha ouvido você contar a história dele, para mim ele tem uma série de gatilhos ali que... E você leva para várias cartas, né? Então, fala do Banzero aí. Cara, o Banzero, ele... O Dreu Rosa, uma vez, ele... Dreu Rosa lá de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, do spoiler. Ele falou, você é muito apelão, Zulu. Você é muito apelão. Como que se faz isso? Tipo, pega uma base tão, tipo, acessível, né? De fácil comunicação ali no gole das pessoas mesmo, leigo, enfim, das pessoas de modo geral. E aí traz essa identidade ali e tal, porque ele tem um estilo, né, uma estrutura sensorial próximo de dois coquetéis muito populares, né, tipo, o Sours e até o próprio Moscow Mule, a versão abrasileirada da mistura, né. E a ideia nasce, cara, de meu lugar meu lugar de fala, né, na coquetelaria, que eu me identifico muito com o estilo dos cítricos, os sours, assim, ponto. Que é o que vende, né? Cara, eu me identifico, eu tô falando do pessoal mesmo, assim, tipo, eu gosto de fazer, eu gosto de beber também. Então, foi por isso a questão da cachaça amburana, tipo, é um estilo de cachaça que eu gosto bastante e eu queria trazer deixar claro que tinha que ser uma cachaça de amburana na mistura, até para replicar isso, que é para começar também, de alguma forma, a esclarecer para o empresário, para o consumidor também, que não é só cachaça. Tem um DNA ali. Tem um DNA ali. Então, tipo, o Banzero veio por esse lado também. E a espuma de gengibre, além de gostar bastante, ainda mais do estilo que eu coloco nas casas, que eu atendo consultoria e tudo, que é bem mais picante, isso e aquilo, é bem mais picante. Ela tem essa identidade. Picante para mim, né? Porque para você, não deve ser, não. E aí veio pelo apelo estético também, que essa coisa de multicolorido chama a atenção das pessoas. Eu acho bonito também. E tem um molejo ali no vinho, né, no meio. Que pra mim ali é o chacoalho do... Ali é Bahia, minha porra. Tem que ter o pegado ali. Legal. Já ouvi não é que eu já ouvi, que foi o Zé, o Júnior, né, da Casa de Eda. A gente estava conversando e tal, eu gosto muito dele, a gente fala bastante sobre essa questão de cultura africana e tal. E aí ele falou do termo banzeiro, num contexto que eu nunca tinha escutado antes e não é tão lúdico, mas é legal abordar também, porque faz a referência ao distanciamento, né, do negro da terra dele e tal, ao deixar a África e tal. Não é uma tradução para a saudade, mas é algo próximo disso. O banzo, ele vem desse vazio aí, dessa carência aí, tipo, de família e dos seus. Sim. E em contrapartida, você pega para o norte... Uma saudade ali, que eu não sei de onde. Mais ou menos isso, assim, mas no caso dele sabe, porque ele não sabe de onde por estar aqui. Sim. Mas conscientemente está totalmente claro que é a distância da terra-mãe. E aí tem um outro lado também, que você vai para Belém, você vai para Manaus, lá para o norte, das nossas regiões que tem ali a via fluvial como principal ponte de transporte e tal,
é muito comum você definir o estado da movimentação da água, o estado do rio, através do termo banzeiro. Tipo, você vai para... Eu estive em Belém, eu ouvi, inclusive... Que é a referência que eu tenho disso, que eu já fui em Belém, era isso. Quando o rio está agitado, eles falam que o rio está com banzeiro. Mas, de toda forma, está sempre atrelado a movimento. Isso é legal. Aí, que é aquele meinho ali do vinho, que eu sempre achei que tinha essa bosta. Sempre tem essa... sempre tem essa relação com balanço. E ainda tem um outro lado... que é um pouco mais da minha fase de moleque, assim. Na Bahia, se você bebe até... Como é que fala? Dá uma relaxada na perna, você fica banzeiro. Então, sei lá, você passa no bar lá, toma vários shots lá no balcão, fala, bebeu tanto que saiu banzeiro. Não é a conotação que eu quero trazer para o coquetel, mas não tem como não falar disso, porque é um fato. E ainda tem um outro viés ainda... que meu avô usava de vez em quando e tal, o banzeiro para definir o cara também arruaceiro, né? Tipo, que é o cara que gosta de confusão, vai para carnaval, para isso, aquilo. Então, traz essa conotação também. É uma palavra muito rica e que está em várias frentes. Não sei para o sul qual que é a relação do termo banzeiro para o sul, mas eu sei que de Nordeste para cima tem várias frentes de discussão, né, vamos dizer assim. E em São Paulo chegou com um coquetel, e óbvio, né, com a música também, que vamos combinar, que a Dona Onete tá ali, o banzeiro, uma clássica. Canta que eu não lembro, como é que é? não vai me fazer cantar. Não vou cantar. Aqui, não vou cantar. Não, cantar não é comigo, não. E aí a Daniela regravou, né, que aí ganhou o carnaval. Já me perguntaram se era por causa da Daniela. Eu falei, não foi, mas pode ser. Porque, assim, é uma puta levada legal, assim. E a Daniela é foda, né? Então tem outra pessoa que quer falar com você aqui, ó. Presta atenção. Salve, galera. Tudo bom? Quem fala aqui é o Puma, Ricardo Fonsalida. E, Marco, acredita que eu já tomei muitos cafezinhos aí com esse homem que está na sua frente agora. É um grande privilégio ver o sucesso que ele tem conseguido. Para alguns chamados de sorte, né? Mas quem acompanha de perto sabe perfeitamente que tudo que o Zulu tem hoje foi conquista e muita luta. Sem mais delongas, Zulu, eu vou te deixar 2 perguntas aqui. Logo 2. A primeira, eu acredito que você é dos poucos caras no Brasil que tem uma linha muito consequente de originalidade na hora de criar coquetel. Você poderia dar uma dica para quem está começando na área e está procurando por essa originalidade atrás do balcão? E segundo, Zulu, infelizmente você acabou de fechar o candeeiro e eu gostaria de saber qual que foi o seu ponto de vista de poder ter aberto o seu bar com sua cara. Que experiência isso te deixou? Um abraço a todos os ouvintes do Bar Talks e em breve nos vemos por aí. Tchau, tchau. Um abraço. Pumita. Graça. Ele não gosta legal, quando eu chamo ele de Pumba, velho. Não faça isso. Puma, uma figura. E realmente, a gente, na época da faculdade, a gente dividia prédio e nós tomamos muitos cafezinhos, assim, tipo, muitos mesmo. E era a válvula de escape pros dois, né? Que eu ficava falando mal do trabalho e ele do dele, aquela coisa típica, né? Mas, enfim, puta cara. Sobre as perguntas, essa questão da originalidade aí pro coquetel, tal, da criação, que principalmente quem está começando se preocupa muito com isso. Bati cabeça bastante e ao longo dos anos, primeiro assim, referência, né, tipo bagagem sensorial ali, bagagem de sabor, de aroma, de coisas reais, de coisas que você realmente conhece, esquecendo o coquetel, pano de fundo, assim, tirando a parte do coquetel, o ingrediente que você realmente conhece, que você realmente já consumiu ele de formas diferentes, ou que seja de uma forma corriqueira, mas que não seja algo supérfluo, algo que você só comprou para tentar criar, né? Eu não gosto muito dessa coisa de criar também, mas eu acho que o ponto é esse, você ter bagagem de consumo daquele determinado coquetel isolado, e aí depois você vai balanceando, e óbvio que o fator também de hábito de consumir coisas boas também agrega muito. Tipo, uma das coisas que me ajuda até hoje é essa referência gastronômica, velho. Vai comer o que os grandes chefes estão fazendo, o que os grandes bartenders estão fazendo. Você precisa também ter essa percepção, porque se você não consome
você não tem filtro. Então você vai morrer na paixão da criacionista e você não sabe nem o que é bom, o que é ruim. Então acho que esses 2 pontos tem que ser, na minha percepção, tem que ser levado em consideração. Sobre o Candeeiro, sim, encerrou as atividades, a casa foi adaptada, nasceu um restaurante tipo, italiano, foi uma movimentação muito rápida, foi muito bacana ter um bar realmente com a minha cara, poder tipo, militar mesmo, meter a boca, e fiz, foi rápido, foi intenso, assustou muita gente, mas assim, a parte mais legal assim, foi uma coisa que eu já estava abrindo mão ao longo dos 5 anos de consultoria, que é menos paixão, menos blá blá blá, e, tipo, pensar mais no bar como business. Sim, você pode se super apaixonar, se deve, né? Ou não, mas enfim, trazer um pouco disso, mas ainda assim é um business, aquilo ali precisa monetizar, precisa pagar as contas. Eu já tinha essa leve percepção por conta das consultorias, que é diferente também de trabalho fixo ali, regular, assim. E no Candeeiro foi um apanhadão de tudo de uma vez e muito intenso. E algumas coisas, óbvio, tipo, várias coisas, na verdade, né? Tipo, eu me deparei, assim, a ponto de quase surtar, de falar, puta que pariu. Tipo, não imaginava que era assim, não imaginava que isso era... Não imaginava que o preço ia ser tão alto por isso. E até que... o outro filtro que ficou também é mapear melhor um pouco a região, tentar trabalhar com cachaça, absolutamente cachaça numa região tão tradicional, tão conservadora como os Jardins, que era onde ficava o Candeeiro. Isso também foi uma dificuldade muito grande. Então, acho que para quem está pensando em se meter nessa, bom, se tiver caixa para ficar na paixão e arriscar muito tempo, vai fundo. Se for uma coisa mais realista ali, de puramente números, então tomar um pouco de cuidado e olhar um pouco mais amplo para não ficar muito na paixão, porque paixão não paga a conta. A vantagem do Candeeiro para mim foi, como eu estava com o Milton Freitas, que tinha um fôlego, então não ficou uma coisa de... a gente não fechou, tipo, porque deu merda, assim, a coisa não estava indo bem, a gente teve um olhar frio de chegar e... Vocês tinham opções. Tinha opções, e uma das sacadas foi pegar o espaço e adaptar o restaurante italiano, que é o mais tradicional do grupo, isso que foi uma sacada do Milton, inclusive, nem foi minha, transformar no italiano, e eu voltar para trabalhar com consultoria e tal. A gente até conversou ali a possibilidade de manter uma relação. Eu falei, não precisa, eu vou voltar para consultoria, segue aí o projeto e como é que fala? E vida que segue, né? Vida que segue. Tempos difíceis estão aí para todos olharmos com foco e abrirmos a nossa mente para o que há de novo. É isso aí. Eu tive o bar também, eu sei como é que foi. Fiquei 2 anos no projeto, 1 ano com a casa aberta e descobri um monte de coisa, né? E é uma pílula violenta, gigantesca de você descobrir quem você é. Né? Sim. Sem choro, nem vela, nem nada. Sim. Então, é muito bom. Bom, hoje, depois de, 6 anos, pra mim é só alegria pensar que eu passei naquilo. Tipo, só alegria mesmo, assim. Aprendi muita coisa. Você sabia que eu tenho um fetiche? Ui, me conte. Eu gosto de investigar o Instagram das pessoas e descobrir qual é a primeira foto que elas têm no perfil. E você sabe qual é a sua? Primeira foto do perfil. E você me deu um trabalho desgraçado, porque você tem 3.000 e não sei quantas fotos. Eu comecei a rolar ali o feed e eu terminei ali no fim da noite. Você sabe qual é a sua primeira foto? Não. E você vai ter que me explicar essa foto. Eu não lembro. Então. Mas eu posso explicar, eu acho. Não sei se eu devo. Era a foto do Cascão atrás do balcão do anexo São Bento. Do anexo, cara. É isso mesmo. Você achou aquela foto? Eu achei aquela foto. A primeira foto do seu Instagram. Que legal. Tá vendo como a primeira foto é muito mais interessante do que a última? A última também é legal, mas essa realmente é bacana, porque assim, até dentro dessa questão de visitar bares que eu falei há pouco, eu sempre tentei, né, dentro da minha condição financeira e tudo lá atrás,
E dentro do tempo também. Lá atrás eu senti que o cara prosperou, né? O cara... Não, porque são quase 10 anos nesse sentido de tempo. Pelo amor de Deus, nem começa. Não, mas hoje dá pra beber melhor também, né? Pô, trabalhamos bastante pra isso, né? É isso. Que bom. E eu fui visitar o anexo, porque o nome do Cascão, né? Já era super... Cascão de Oliveira, o rei do Dry Martini. Nossa senhora. Falei, não, tem que ir lá tomar uma com esse rei aí. E fui. Foi um dia muito especial, que ele realmente é muito hospitaleiro. O cara transpira ali o serviço de bar com muito carisma, uma maestria assim, impressionante. E comi bem, bebi bem nesse dia. E nem imaginava, né, que depois ia trabalhar. Que louco, né? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Prepara. Cereja ou chuchu? Chuchu. Chuchu, muito bom. Vocês sabem, né? Que a cereja às vezes é chuchu, né? Eu prefiro chuchu, cara. Mas só para chuchu, pronto. Meu Deus. Hospitalidade pra você, o que é? Dádiva. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê? Esse aqui. Moleque. Porque tá aqui. Então, pronto. Pra qual figura você gostaria de servir um drink e não conseguiu até hoje? Cara... Esse cara tem que estar vivo, tipo... Não precisa, não precisa nem nem ter até hoje. existido. Até hoje eu fiquei meio... Vou falar que você quer servir um drink para o Curupira. Quem cara, sou eu pra dizer, eu teria acho que eu ia chorar bastante se eu pudesse servir um drink ou uma dose de cachaça pro Mestre Bimba. Eita, porra! Nós. Que assim, enfim, precisa falar o porquê, precisa, né? É bom, cara, eu quero saber. Porque, assim, além do que se lê, né, a questão de ter organizado e tal, redefinida a capoeira, desenvolveu a regional e tal, mas quando você ouve do pessoal mais velho, tipo, de Brotas, que eu já tive o privilégio de ouvir, os tiozinhos ali, inclusive umas senhoras também, 70, quase seus 80, eles falam de Bimba com um carinho tão grande, porque diz que o Negão era um puta de uma figura no bairro, tipo, respeitava todo mundo, era um cara, assim, do bem e que transmitia respeito, assim, sabe, na localidade, muito além da questão da fama da capoeira. E outra coisa, dentro do histórico da capoeira, nessa época e nessa região, falando de Salvador, os capoeiras mais afamados, eles eram muito arruaceiros, né? Os caras, quando bebiam, os caras batiam meio muito de gente, era aquela bagunça desgraçada, inclusive... carrega um preconceito muito grande, né, daquele pessoal de família mais preocupado ali com os filhos de não fazerem capoeira por conta dessa imagem do capoeirista que gosta de confusão, isso e aquilo. E o Bimba, ele trazia justamente o contrário. Ele, primeiro que era grandão e tal, então assim, não dava para ficar brincando com cabra. E segundo que a atmosfera que ele carregava em volta era de muita tranquilidade, sabe? De muita organização. E não de um cara que domina alguns golpes e que usa isso no carnaval ou no boteco, sabe? Então eu serviria pro Mestre Bimba. Tem uma frase dele que eu não me esqueço, que a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. É isso, cara. Capoeira que te escolhe, não adianta. É um negócio demais. Falou aqui, né, o capoeirista aqui, né? Mas eu tenho, meu coraçãozinho tá parado lá em algum lugar. Você se arrepende de quê? Eita. Olha, é difícil, viu? Porque mesmo entre os erros ali, é difícil pensar em arrependimento, assim. Tem que pensar um pouquinho, cara. A gente tem tempo aqui. Tá. Eu acho que de não ter insistido um pouco mais na faculdade de biologia. Entendi. Acho que é a única coisa assim na vida que realmente poderia ser extremamente relevante. O resto, o erro, o acerto, que a vida tira as arestas ali e tal. Tem tempo. Eu me arrependo de não ter feito a faculdade de filosofia que eu sempre quis fazer na minha vida. Mas eu acho que daqui uns 10 anos eu tô lá sentadinho na cadeira. Legal. Se os terraplanistas não dominarem este mundo, né? Pelo amor de Deus. Quem você seria se você não fosse bartender? Eu acho que ficou fácil essa, hein? Cara, tem duas opções, né? Eu estaria dando aula de capoeira em alguma cidade lá no interior da Bahia. Eu estaria com meu pai lá na fazenda, dos dois. Acho que isso é até difícil saber qual lado penderia, porque a paixão era muito próxima. Sim. Agora a gente vai pro nosso momento Nostradamus, tá? Que eu ia chamar isso de momento Mãe de Ná, mas eu acho que muita gente não conhece quem é a Mãe de Ná hoje em dia.
Um bartender, você precisa agora fazer uma previsão, cara. Previsão para os tempos futuros. Um bartender que você acha que vai evoluir, que você está vendo evoluir muito nos últimos tempos. E quem é essa pessoa e por quê? Você acha que essa figura daqui a alguns anos a gente vai estar falando dele, a história dele vai estar sendo contada de uma maneira especial? Eu acho que dela. Eu acho que a Carolina Pazzetti, tipo, nos próximos 2, 3 anos, vai desbobear, vai estar participando no bate-bola e contando a trajetória dela. Porque é muito sagaz, tipo, é muito apaixonada pelo bar. E além da questão da paixão, tipo, leva a sério, escuta, corre atrás, está ali. Trabalhei pouco tempo com ela, mas... primeiro que foi referência, né? Tipo, já foi indicação e tal. E um pouco do que eu vi... É difícil ver aquilo, assim, falando até como consultor de bares, né? Uhum. É difícil ver. Então, eu acho que isso. Acho que a sim. Carolina? Pazzetti, a pronúncia acho que é Pazzetti. Escreve Pazzetti. Tá bom. Muito bem. A gente vai daqui a alguns anos, a gente vai checar isso aqui, né? Anote aí, tome nota. Certeza. Você tem a oportunidade de falar alguma história que você pode contar aqui. Você tem a oportunidade de queimar o meu filme nesse momento, numa coisa que a gente viveu. Tem uma mística aí que tem que ser desmistificada. Eita, nós. Essa sua história aí de capoeira tem que tirar a limpo. Vamos nos resolver aqui hoje, nessa mesa. Isso aí. Conta. No dia do piquenique lá, né? Da Leblon, no Ibirapuera, que foi uma tarde muito massa. Foi. Calorzão gostoso, depois choveu, aquela e tal. E aí inventaram de fazer uma roda de capoeira lá e puxaram, começa, bate palma daqui, bate palma lá, e esse menino resolveu brincar desses... Eu não estava treinando na época também. Eu também não, fazia tempo. Então, estávamos quites. E foi uma tarde muito bacana. Eu só preciso desmistificar, porque assim, ele joga muito mal. Não é verdade esse negócio. Eu tava machucado essa época. Desculpa, então realmente. E a gente teve 15 segundos de alta performance ali. Rolou. E aí depois é que ficou complicado. Aí ficou pesado, não é complicado, ficou pesado. Ficou pesado, é verdade. Então é isso, meu amigo. Me fala uma coisa, tem alguma coisa que eu não perguntei pra você e que o mundo precisa saber sobre você? Eita, que delícia, né? Uou, deve ter. Deixa eu pensar. O que o mundo precisa saber de Zulu? Caraca. É difícil responder isso, cara. Difícil responder. Eu não sei responder algo... O que o seu pai precisa saber de você? Eita, hoje. Não fala do velho não, que a saudade tá grande. Cara, sei lá, do foco total que hoje tá minha vida, assim, de ter uma projeção melhor, tipo, pensando como negro, como um profissional de um mercado tão complexo, assim, para não estender muito, que dá vertente para tantas nuances positivas, 50% positivas, 50% extremamente negativas, e a preocupação disso não afetar de maneira negativa, assim, sabe, na minha vida e no meu meio ali, das pessoas próximas. Então, acho que o que o meu pai precisa saber é que a busca é essa evolução, essa crescente, seja o financeiro também, porque afinal de contas nós vivemos no regime capitalista e sem bons recursos você não consegue dar melhorias. Eu tenho um filho pequeno que eu quero que ele tenha, não é que dá mar de rosas, mas que ele tenha um alicerce para conquistar coisas muito maiores do que as minhas que eu conquistei até aqui, as que eu quero conquistar. Uhum. E eu acho que é isso, assim, e que realmente eu trago essa responsabilidade tanto com produto, serviço de bar e como cidadão também, como negro e como um pai do Francisco, de estar sempre trabalhando e procurar ali quebrar a estatística e procurar, tipo, sempre o melhor, sabe? No sentido
para quem tá próximo também. Tô falando só para mim, pro meu meio, seja no meu meio, a minha família do terreiro de Umbanda, Postal Estrela Azul, seja no Celeiro de Bamba, que é o grupo de capoeira do Mestre Flávio que eu treino, seja da minha comunidade de bar. Então, é isso que eu almejo, assim, tipo, tá transitando nessas comunidades com muito respeito e trazendo eles, que já são, mas mantendo eles como uma família realmente sólida, sabe? Muito bom. Então estamos chegando ao final desse Bar Talks. Que papo Foi uma gostoso. delícia. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente volte a conversar muito em breve. E para você que está nos ouvindo aqui no Bar Talks, por favor, envie para a gente no Mixology News, contato@mixologynews.com.br ou pelo Instagram, quem você gostaria de ver nos próximos episódios. Tá? Nossa. Bom. Deixa o seu like, se inscreva no podcast, faz o Paranauê todo e compartilhe com o seu coleguinha de profissão. A dancinha que é legal muito também. importante. Pedir fazer dancinha no espelho é legal. É mesmo? Nunca pedi. Pede pra gente então. Faz a dancinha no espelho. Então vamos ver o que vai sair disso aí. Zulu, quer falar as suas últimas palavras? Cara, te agradecer aí pela oportunidade e que além desse papo gostoso, é muito importante para a gente estar aproximando da comunidade de bar como um todo, como bartender, como pessoa. Então é muito... E ainda mais sabendo a responsabilidade e o alcance que tem o Mixology News e o trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos. Então é muito positivo mesmo, assim, além da questão do respeito pessoal, nesse contexto também, tipo, mais abrangente. Eu tenho que agradecer. Muito bom, então muito obrigado a todos vocês que estiveram até agora ouvindo a gente. Zulu, muito obrigado novamente. O Bar Talks é uma realização do Mixology News, primeiro podcast da coquetelaria brasileira, é a voz do bartender brasileiro.